Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma palavra que, vamos combinar, é muitas vezes mal compreendida, às vezes até meio temida: arrependimento. A ideia aqui é fazer uma jornada para entender o seu significado original, que na verdade é um convite para encontrar o caminho de volta. Então, vamos lá. Quando se ouve a palavra arrependimento, o que geralmente vem à cabeça? Culpa, vergonha, aquele sentimento pesado, né? Mas a verdade é que no seu contexto original, a ideia é muito mais profunda e libertadora do que isso. A palavra bíblica para arrependimento é metanoia. Mas o que isso quer dizer na prática? Pensa assim: é uma mudança completa de mente. Uma daquelas que leva a uma mudança total de direção. Não é sobre ficar preso no remorso, de jeito nenhum. É sobre recalcular a rota e seguir por um caminho novo. E olha só, essa ideia de uma mudança que vem de dentro é super antiga. Veja o que o profeta Joel diz aqui. A verdadeira mudança não é um espetáculo, sabe? Não é como rasgar as roupas para mostrar que está triste. É algo que acontece lá dentro, no coração. É um convite para um recomeço que se baseia na misericórdia. Ok, mas como é que essa jornada começa na prática? Bom, o primeiro passo de todos é o reconhecimento. É sobre ter a coragem de se olhar no que a Bíblia chama de espelho da verdade. E essa primeira etapa se divide em duas ações principais. Primeiro, a honestidade, se olhar no espelho sem filtro nenhum. E segundo, a confissão, dar voz à verdade que foi encontrada ali. São os primeiros passos práticos para, de fato, mudar a rota. E o que é realmente impressionante aqui é a vulnerabilidade. A gente está falando do rei Davi, uma figura de um poder imenso. E ele não tenta se esconder, ele admite a falha dele abertamente. Essa honestidade radical é o ponto de partida. É aquele momento em que a gente para de fugir de si mesmo. E aqui a gente vê a promessa que vem junto com essa transparência. A Bíblia garante que essa vulnerabilidade não leva à ruína, mas sim à misericórdia. Ou seja, a confissão não serve para condenação, mas sim à libertação. Agora, a gente chega num ponto que é crucial, porque existe uma diferença gigante entre só se sentir mal por alguma coisa e realmente mudar. E entender essa distinção é a chave de tudo. O apóstolo Paulo faz essa distinção de um jeito muito claro. Existe uma tristeza do mundo, que é aquele remorso que paralisa, que leva para a culpa e para o desespero. E existe a tristeza segundo Deus, que é uma dor produtiva, uma dor que impulsiona a mudança. Para ficar mais claro, vamos pensar em um exemplo. Imagina alguém que foi mal numa prova importante. A tristeza do mundo é o quê? É ficar em casa se sentindo um fracasso, paralisado pela nota baixa. Já a tristeza, segundo Deus, é outra coisa. A pessoa sente o peso do resultado, claro, mas usa essa frustração para analisar onde errou, criar um novo plano de estudos e mudar o resultado da próxima vez. Uma leva à estagnação, a outra gera ação. A pergunta que fica é: qual o tipo de tristeza está em ação? Essa ideia de ação é exatamente o que João Batista pedia lá nas margens do Rio Jordão. Ele não estava nem um pouco interessado em palavras ou sentimentos de culpa. Ele pedia frutos, ou seja, ações concretas, que provassem que a mudança de direção era de verdade. No fim das contas, é isso. Se o arrependimento é o GPS recalculando a rota, os frutos são o carro andando na nova direção. Não é um estado passivo, é um verbo, é puro movimento. Certo, mas depois dessa jornada toda de honestidade, de mudança, por que passar por tudo isso? Qual é a recompensa? Bom, a resposta bíblica é uma promessa de alívio e de renovação. E é uma pergunta justa, né? Porque esse processo todo de mudança pode parecer bem difícil. Mas a resposta é, talvez surpreendentemente reconfortante. A recompensa é descrita com essa expressão linda, tempos de refrigério. É uma imagem de alívio, sabe? Como uma brisa fresca depois de um dia de calor intenso. É paz. Aqui está o contexto completo. O arrependimento não traz condenação. Ele, na verdade, limpa o passado para que o futuro possa florescer. É um ato que apaga os erros e abre espaço para a presença renovadora de Deus. Então, no final das contas, o que é o arrependimento? Não é uma exigência pesada, mas sim um convite, uma porta que, segundo a Bíblia, está sempre aberta para a volta. As primeiríssimas palavras do ministério de Jesus foram exatamente este chamado.
Isso só mostra o quanto essa mensagem é central e urgente. É o ponto de partida para todo o resto. E esse é o pensamento final que fica. Não importa a distância que foi percorrida no caminho errado. Aquela mudança de direção, a metanoia, está sempre a apenas um passo de distância. É um convite constante para a graça e para um novo começo.